Deus é fiel. Amém? Então você pode abrir comigo em João capítulo 11, versículo 25. Não vou ler, na outra vez eu li o texto todo, mas hoje eu não vou ler. Vou só trazer os pontos que eu falei, alguns pontos que eu falei no domingo em que eu preguei essa mensagem e concluí a mensagem. Amém? João 11, versículo 25. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero te dizer para os irmãos, que Deus procura pessoas que estejam sedentos pelos altares dele, para receberem dos altares dele. E você é essa pessoa, eu sou essa pessoa. Amém? Então, João capítulo 11, versículo 25, diz a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia? Senhor, eu quero te agradecer por mais uma vez o Senhor me permitir ocupar este lugar. Eu sei que não sou digna, mas é por causa do sangue derramado na cruz do Calvário que eu posso estar aqui. E eu quero declarar, Senhor, nesta noite, que a unção do Senhor é liberada para a ministração desta palavra pela fé. E quero declarar, Pai, em nome de Jesus, este lugar completamente tomado pela Tua glória, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu perfume. Deus, que os anjos do Senhor estejam trabalhando para que nenhum demônio venha roubar aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Quero te agradecer, Pai, pela vida de cada visitante que está aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que foi o Senhor que trouxe cada um. Senhor, como já foi orado no momento de intercessão aqui antes do culto, que ninguém saia daqui nesta noite da mesma forma que entrou, mas que cada um possa sair edificado na fé, para a glória do Teu nome. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu trouxe essa mensagem, como já disse, há 2 domingos atrás, e falei sobre essa pergunta de Jesus, que ele fez quando ele estava em um diálogo com Marta. O irmão de Marta havia falecido, já havia alguns dias, já estava enterrado, e Jesus foi procurado, e Jesus então disse para ela que a pessoa que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Jesus fez essa afirmativa e perguntou para ela: você crê nisto? Então nós iniciamos falando que a doutrina da ressurreição dos mortos é algo fundamental para a nossa fé em Cristo. Por quê? Sem, como disse o apóstolo Paulo, sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Seria inútil pregarmos o Evangelho se não houvesse a esperança de uma outra vida, da vida eterna. E é importante para nós entendermos essas doutrinas, porque no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós encontramos na carta aos Hebreus, mencionando as doutrinas básicas da nossa fé, que é o batismo, que é a fé, que é a imposição de mãos, ressurreição dos mortos. Então nós precisamos entender sobre esse tema. E Jesus, ele nos faz perguntas. Nós encontramos em várias ocasiões na palavra de Deus, Jesus fazendo perguntas às pessoas. E essa pergunta ele fez a Marta. Então, eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida. E mesmo que eu esteja morta em uma situação, eu posso, pelo poder da vida e da ressurreição de Cristo Jesus, receber uma vida nova. Eu posso receber
esse poder da ressurreição para me tirar da morte, quer seja uma morte espiritual, quer seja uma morte em alguma área da vida. Então Jesus, ele nos faz essa pergunta: você crê que eu posso fazer? Muitas vezes nós falamos a palavra, nós somos cristãos, mas nós não acreditamos no poder de Deus de transformação. E o poder da ressurreição, ele permanece em ação para conquistar o homem, para trazer vida ao homem em áreas de sua vida que ele esteja morto. E o principal é tirar o homem da morte espiritual para uma vida nova com Cristo Jesus, para a verdadeira vida. Porque a vida verdadeira está em Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, o texto que eu mencionei de Hebreus está lá no capítulo 6. Algumas pessoas têm dificuldades em falar em morte, eu falei sobre isso, consideram tabu, não gostam de falar, não gostam sequer de pensar, não gostam de ser convidadas para enterro, porque não têm um entendimento de que a morte na vida de um cristão, por exemplo, é simplesmente uma passagem. Ele deixa esse corpo, que é a sua morada atual, e a sua alma, o seu espírito, vão para o Senhor. Aqueles que são filhos que receberam a vida eterna através de Cristo Jesus. E nós precisamos, então, entender que esta declaração de Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, dentre outras 8 declarações que Jesus fez mostrando quem ele é uma declaração muito importante para nós que andamos no Evangelho e que queremos crescer na fé e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós não podemos ter medo da morte. Amém? Crente não precisa ter medo da morte. Crente não precisa se desesperar com esse tema. Por quê? Nós encontramos o apóstolo Paulo mencionando na palavra que o morrer para ele seria lucro. Então nós ouvimos algumas pessoas dizerem assim: olha, se morrer for um descanso, eu quero viver cansado. Você já ouviu isso? Se morrer for um descanso, eu quero viver cansado. Mas como eu disse naquele domingo, o nosso Deus e Jesus Cristo, ele tem todo o poder sobre a morte. Ele tem todo o poder sobre a morte. Eu falei aqui dos milagres que Jesus realizou, destruindo o espírito de morte na vida da filha de Jairo, na vida de Lázaro, que é o personagem que nós tomamos aqui como exemplo, e também na vida daquele filho da viúva de Naim. Então, até aqui, eu falei com os irmãos. Falei também, queridos, que para algumas pessoas a morte é uma solução. E nos últimos anos tem crescido muito o número de suicídios. Aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, na classe nobre de São Paulo, cresceu muito entre os jovens de 15 a 25 anos de idade o número de suicídios. Então nós observamos que não é a questão financeira que resolve o problema das pessoas. Não é um status, um nome, um título, ter saúde, ter uma boa casa, ter um bom emprego. Porque se fosse assim, jovens da classe nobre não estariam suicidando. Então, o problema do ser humano é ele saber quem ele pode ser em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém? João, capítulo 1, versículo 12. Então, em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, o vazio
que existe no coração do homem, o problema existencial do homem é solucionado. Por quê? Ele entende a sua identidade em Cristo Jesus, ele entende que as coisas nesse mundo são passageiras. Se você olhar para trás, basta pensar que parece que foi ontem que nós estávamos aqui fazendo o culto de virada. E já estamos nos aproximando do próximo culto de virada. Então, queridos, o tempo passa muito rápido. A Bíblia diz que a vida do homem é como a erva do campo. Um dia você passa, ela está ali. Vem um vento, o sol, o vento, no outro dia você passa, ela já não está ali. E pelo fato das pessoas se apegarem às coisas materiais, porque vivem no nível da alma, vivem no nível dos sentidos, do que sentem, do que veem, do que ouvem, não tem uma expectativa de uma vida com Cristo Jesus, que é a verdadeira vida. Amém? Então, o poder da ressurreição, ele está em operação até os dias de hoje. Por quê? Porque Jesus tem todo o poder sobre a morte. E eu encerrei naquele dia falando que Jesus é que dá sentido à vida e que faz valer a pena viver. Amém? E é exatamente o que eu acabei de falar. É Jesus que faz valer a pena a nossa vida. Colossenses 3, versículo 4 diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Esta é a nossa esperança. A esperança do crente. Amém? Viver a plenitude da vida eterna, porque a vida de Deus já está em nós, pelo Espírito Santo. Nós já vivemos aqui, Deus já nos deu condições de vivermos aqui a vida de Deus. Mas viver a vida plena de Deus na glória, por quê? Porque aqui nós estamos habitando em um corpo que a tendência deste corpo é o pecado. Romanos, a palavra de Deus diz que o pendor da carne é a morte. Então, queridos, a palavra de Deus nos diz que nós devemos combater o bom combate da fé. Nós não precisamos lutar para outras coisas, porque Jesus já conquistou tudo. Mas existe essa orientação na palavra de Deus. Combate o bom combate da fé. Irmãos, nós precisamos lutar todos os dias para que a nossa fé cresça. Eu e você já recebemos uma medida de fé. A cada um, Deus deu uma medida de fé. E como essa fé cresce em nossas vidas? A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Então, a cada dia eu preciso me encher dessa palavra, preciso me alimentar dessa palavra para que a minha fé cresça. Porque em momentos de situações, eu vou saber como Deus agiu com o seu povo e vou ativar aquela fé que já existe dentro de mim e que está crescendo pelo conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, Jesus é que faz valer a pena a nossa vida. Irmãos, nós temos objetivos, queremos estudar, isso é bom, fazer curso, nível superior, principalmente hoje, quando há uma grande competitividade. Normalmente as pessoas não param apenas em um curso do nível superior, elas fazem 2, 3, fazem pós-graduação, fazem mestrados. Isso é bom, tem que acontecer. Faz parte da nossa vida. Mas a razão de ser, o que é mais importante em nossas vidas, é nós crescermos em fé, em uma vida de obediência à palavra de Deus, entendendo qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E isso, irmãos, não é tão simples assim. É esse bom combate que nós precisamos travar todos os dias. Fazemos batalha espiritual? Sim. Como? De que forma? Resistindo ao diabo. Porque Jesus já venceu o diabo. Amém? Então, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue.
E qual é a nossa luta? A vitória Jesus já deu, mas é na resistência. E essa resistência só acontece quando nós estamos na fé em Cristo Jesus. Porque se não estivermos na fé em Cristo Jesus, o que vamos pensar? O diabo está vindo com toda a fúria. Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Ver Satanás usando uma pessoa, alguém da família, um vizinho, um chefe, uma pessoa, um instrumento. Se você não está na fé, aquela situação pode se tornar grande na sua vida, como foi grande na vida daqueles 12 homens, na verdade 12 que foram enviados para espiarem uma terra. Cada um representante de uma tribo, foram enviados para observar a terra. 10 deles só viram as dificuldades da terra. E apenas 2 que estavam cheios da palavra, Josué e Caleb, voltaram e deram um relatório positivo. A terra é boa, nós vamos possuir a terra, não precisamos temer. E aqueles que não estavam na fé, eles chegaram com um relatório negativo. Olha, os homens são grandes, são como gigantes. E nós somos aos olhos deles como gafanhotos. Quando nós andamos na fé, nós conseguimos ver as situações com os olhos do Senhor. Porque Ele já conquistou. Amém? Então, queridos, segundo ponto da mensagem que eu não concluí. A morte, ela não é o fim na vida das pessoas. Jesus disse aqui nesse versículo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que significa isso para nós? Irmãos, nós não podemos nos apegar a essa vida terrena. Não se apegue às coisas do mundo. Não se apegue a casa, carro, roupa, perfume, pessoas, títulos. Por quê? Vamos para Lucas. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma parábola que Jesus falou. Lucas capítulo 12, versículo 13. Todos encontraram? Amém? Lucas capítulo 12, versículo 13 diz assim: nesse ponto um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Irmãos, isso foi Jesus que falou. Muitos de nós queremos ser juízes de pessoas. O próprio Jesus disse: olha, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então, cada um fazendo aquilo que o Senhor mandou. O Senhor não nos constituiu juízes uns dos outros. Amém? Então lhes recomendou. E aqui o Senhor começa então o seu manifesto contra o materialismo. Por isso, irmãos, a morte não é o fim. Eu vou repetir. Nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo. Não podemos olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás, porque estava apegada. Então Jesus disse, olha, ele começa aqui dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem era um homem honesto, ele era trabalhador, era rico. Até aí não tem problema nenhum. Pelo contrário, nós temos que ser honestos sim, não é porque somos crentes, não. As pessoas têm que ser honestas. A pessoa fala assim: eu sou honesto porque eu sou crente.
tem gente aí que é mais honesta do que pessoas que não são crentes. E é misericórdia mesmo, como disse o pastor Carlos. Porque Deus nos constituiu como luz. Então, a Bíblia diz que nós não devemos sofrer perseguições por causa de pecado. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa no diabo por perseguições que passamos por causa de pecado. E a nossa perseguição deve ser porque nós temos uma vida íntegra. Porque Cristo vive em nós, e como perseguiram ele, e ele disse, olha, vocês não são maiores do que o Senhor, então como me perseguiram, vão perseguir vocês. Então, por causa da justiça, por causa do reino, por causa de Cristo, sim. Mas por causa de pecado, não. E pecar, fazer uma coisa errada, e sofrer a consequência daquele erro, e depois dizer que é o inimigo que está furioso, o diabo nem passou perto daquela situação, foi a carne. Então nós precisamos discernir. O que Jesus, ele reprovou na vida desse homem? É usar a riqueza, irmão, com falta de sabedoria. É se apegar às riquezas e não se contentar com aquilo que tem. Porque Jesus disse ainda que aquele homem que produziu com abundância, ele arrazoava consigo mesmo. Ele estava num monólogo, ele conversando com ele mesmo. E ele disse, que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. E aqui fala mesmo da colheita, do trabalho dele. Precisamos entender que na Bíblia, frutos, tem alguns textos que têm o significado espiritual para a nossa vida. Mas alguns textos falam realmente de fruto de trabalho, de colheita. Então, ele disse, o que farei? Eu plantei muito, eu não tenho aonde recolher os frutos. E disse, falando para si mesmo, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Nós vemos aqui por 4 vezes ele usando adjetivo possessivo, meu. Meu, 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 meu. Jesus começa, então, reprovando a atitude deste homem, porque ele estava apenas preocupado com a sua vida material. Tenho muito, não sei como fazer, eu preciso crescer. E aí ele disse, né? Direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Este homem estava fazendo um planejamento a longo prazo. Eu tenho muita coisa, tenho provisão para muito tempo. Nós não encontramos esse homem aqui em nenhum momento, irmãos, preocupado com a sua vida espiritual. A questão é não ter apego àquilo que se tem. A Bíblia em momento algum fala que ter dinheiro é pecado, que dinheiro é problema. Não é. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é a ganância. O problema é colocar o dinheiro em primeiro lugar. O problema é você deixar as coisas de Deus por conta de dinheiro. Se tem algo na sua vida que está atrapalhando a sua vida espiritual, então tem que ser tirado. Tem que ser tirado. Irmão, se é algo na sua vida que tira Deus do trono que deve estar no seu coração, tem que ser tirado. Então Jesus, pelo contrário, a prosperidade está no coração de Deus para as nossas vidas. O salmista diz que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Se nós não entendermos que Deus deseja nos abençoar, suprir as nossas necessidades, não é os nossos desejos
Uma coisa são as necessidades, outras coisas são os desejos da carne. Entendeu? A pessoa tem algo ali e não se satisfaz. Não, eu quero mais, eu quero mais. Foi exatamente isso que esse homem pensou. E nós encontramos em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 15, que o homem que vive na alma é como esse aqui que Jesus mencionou. Diz assim: Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Existem pessoas que a vida se resume nisso, pessoas vazias, que a vida da pessoa é só comer, beber e se alegrar. Por isso, o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Ele só vive para isso. Nós temos que trabalhar. Eu, irmãos, trabalhei desde os 14 anos. Continuo trabalhando. Jesus trabalha. Estou aposentada do serviço público. Mas eu continuo trabalhando. E agora, como o Senhor disse para mim, nesta igreja, usando profetas aqui, que Deus iria me aposentar para viver para a obra. Amém? Então, Ele cumpriu. Eu estou aposentada. Mas eu continuo trabalhando para o Senhor. E o problema não é esse, irmãos. O que Jesus está censurando aqui, o que Jesus está falando na vida deste homem, é que ele vivia sem se preocupar com a sua vida espiritual. E quando nós nos encontramos com Cristo, que é a ressurreição e a vida, nós mudamos esse foco. Todo filho de Deus, ele deve estar focado, em primeiro lugar, na sua vida espiritual. Uma vida que cresce. Um investimento na sua vida espiritual. Por isso é que hoje eu fui lá na classe dos adolescentes, dei uma palavra para eles, elogiei os adolescentes que estavam ali na escola bíblica dominical. Porque aquilo que nós valorizamos, nós testemunhamos. Aquilo que nós valorizamos, nós investimos. Se você valoriza a sua família, você investe na família. Se você valoriza o seu emprego, você trabalha bem no seu emprego. Não é verdade? Então aquilo que nós valorizamos, nós testemunhamos, nós investimos e com atitudes. Então eu estive ali porque no domingo pela manhã eles deixaram o conforto de casa e vieram para estar na escola bíblica se expondo à palavra de Deus e aprendendo a palavra de Deus. Amém? Então, Jesus então diz no versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Essa palavra louco aqui, o significado que Jesus disse foi insensato. Hoje mesmo te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Aquele homem não estava desenvolvendo uma vida espiritual. Aquele homem não estava preocupado em ter um relacionamento com Deus, porque ele não tinha tempo. O seu tempo era só pensar em ganhar dinheiro, em crescer e juntar para longos anos. E o Senhor estava dizendo, olha, ele vai morrer. E o que ele tem preparado? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A nossa riqueza, irmãos, o Senhor diz que o nosso tesouro está no céu. E aí nós encontramos Jesus então ensinando sobre a ansiedade pelas coisas deste mundo. Principalmente no viver material, porque Jesus fala, ensina ali que ele veste os lírios, que ele alimenta os pássaros e que ele cuida das nossas vidas. Que Deus é um Deus que cuida e que se preocupa com seus filhos. Então lá no versículo 33, Jesus ensina nesse mesmo capítulo. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não se desgastem,
tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Engraçado, irmãos, você pode até achar que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem. Aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E às vezes, a gente observa, Deus, Ele nos dá bens, Deus nos dá recursos, Deus nos dá tecnologia para que nós possamos propagar o Evangelho. Aonde está o teu tesouro, onde está o teu tesouro está o coração. Deus deu a internet para o nosso benefício. Amém? Irmãos, é uma maravilha. Você põe lá no Google um assunto que você quer, rapidinho você encontra. Amplia os conhecimentos. Tem muita coisa que não é verdade, você tem que examinar a fonte. Da onde que vem a fonte? Qual é a fonte? Então, é uma bênção. Você quer se localizar, quer achar um endereço. Você encontra muitas coisas. É uma bênção e faz parte da palavra de Deus, da profecia dos últimos dias. O crescimento da ciência faz parte, é um dos sinais da vinda de Jesus. Estão fazendo assim grandes descobertas e tem sido uma bênção para as pessoas. Não sei como que algumas pessoas viveriam hoje em determinados lugares sem um GPS. É uma bênção, irmãos. Então, mas o Facebook, para que tem o Facebook? Para você se relacionar com pessoas e pode ser usado para o bem, para a propagação do Evangelho. E muitas vezes nós vemos pessoas que são crentes usando para anunciar festas do mundo, coisas do mundo, e não falar das coisas de Deus. Irmãos, coisas tremendas. Ah, pastora, está errado das coisas seculares? Não. Você pode botar uma coisa importante, uma notícia que acrescenta. Mas, irmãos, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração. Se o seu coração está em Deus, a Bíblia diz que a boca fala o que está no coração. Você está usando para botar um versículo bíblico para evangelizar, para edificar a vida de alguém, ou para se expor? Então, irmãos, Deus me trouxe isso hoje para estar compartilhando com a igreja. Por quê? Porque como eu observei as coisas boas lá na igreja, em Orlando, o comportamento daqueles irmãos dentro da igreja, como pastora, eu desejo que as pessoas observem os bons comportamentos dos crentes, porque nós somos uma família. Para que ninguém... Irmãos, eu não estou dando indireta não, viu? Porque pode ser que o diabo sopra aí, está falando com você. Não estou falando isso. Porque esse lugar aqui é santo, mas é um lugar de ensino. E no Facebook você pode testemunhar de Cristo. Você pode testemunhar da palavra de Deus. Você pode colocar um versículo bíblico. Tem uma irmã aqui na CMA que ela já me compartilhou isso. Ela falou assim: pastora, eu tenho colocado algumas coisas e pessoas que não são crentes me procuram, me telefonam ou respondem no Facebook: olha, essa palavra veio ao meu encontro. Hoje eu precisava ouvir isso. Aonde está o nosso tesouro, irmãos? Irmãos, Deus nos chamou para o ministério. Você pode dizer assim: eu não sei qual é meu ministério. Eis que te digo, servo, o que está na palavra de Deus. Todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nosso ministério, irmãos, é ganhar almas para Jesus. O meu ministério, o seu ministério, não é propagar a festa do mundo. Não é propagar a balada do mundo.
errado, irmãos. Nós fomos chamados para fazer a obra, nós não temos tempo, irmãos. Irmãos, o Senhor disse, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Com o que, irmãos? O que eu estou gastando o meu tempo? Talvez você não esteja tão confortável nessa noite, mas eu tenho certeza que se você receber a palavra como vinda da parte de Deus, você vai sair daqui hoje melhor. Porque você não vai trocar um momento de adoração como este que nós estivemos aqui por causa de um jogo de futebol. Você não vai trocar. Você não vai trocar. E olha, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu gosto de futebol. Viu? Eu não vou dizer que futebol é do diabo, não. Porque algumas pessoas dizem, o futebol é do diabo. Porque lá tem trave. E a Bíblia diz que Jesus falou que você tem que ver a trave no seu olho. Então, tem a trave, né? Tem a rede é do diabo para pegar as pessoas. Eu não penso assim, eu vejo como um esporte. Mas existe algo espiritual por detrás. Tanto é, irmãos, que os irmãos têm visto aí na televisão os escândalos com o dinheiro do futebol. Não só com o futebol, mas também com corrida de carro. Então nós temos visto, não vamos nos enganar. Agora, nada pode me prender. Eu não posso trocar, irmãos, a adoração. E aqui eu estou falando livremente. Amém? Porque isso não estava aqui na ressurreição, mas Deus hoje quer ressuscitar vidas que estão presas a este mundo. Jesus disse, homem, deixa de ser insensato, hoje mesmo pedirão a tua vida. Hoje mesmo pedirão a tua vida. E o que você fez? O que você fez? Você estava só preocupado em ganhar, em crescer, em multiplicar, em expandir na sua vida material e a sua vida espiritual. Você estava preocupado em crescer, em andar mais em amor, em orar mais em língua, em falar mais do meu evangelho, em ganhar vidas para mim? Nós precisamos ter uma reflexão. Deus está falando comigo. Eu preciso ganhar vidas para o Senhor. Irmãos, o mundo jaz no maligno, as pessoas não querem saber de Deus. Você tem dentro de você esse poder da ressurreição, irmão. Está dentro de você, é o poder do Espírito Santo. Quando você abre a sua boca, guiado pelo Espírito Santo, a vida de Deus flui através da sua boca. Se o Espírito Santo tem lugar na minha vida e na sua vida, nós podemos fazer as obras que Ele fez e fazer ainda maiores. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, Jesus disse para aquele homem, olha, a morte não é o fim. Por quê? Vão pedir a tua vida. E para onde você vai? O que você vai fazer com o fruto dessa terra, com o dinheiro que você juntou, com os celeiros que você construiu? O problema não é ter, eu quero que você tenha muito. Eu quero que Deus te prospere muito. Eu desejo e eu oro por isso. E me alegro em Deus. Eu quero que a igreja seja próspera. Que você tenha carro novo, que você tenha casa, que você possa casar. Você que está sonhando em casar, tenha um bom emprego. Que você seja promovido. Eu oro por isso. Porque você vai crescer nisso e você vai ajudar a obra de Deus. Não estou falando do dízimo que você coloca aqui, não. Mas um coração grato. Se Deus te dá uma roupa, glória a Deus. Se Deus diz, vou trocar teu guarda-roupa, glória a Deus. E você usa o que você tem para ser uma bênção. Mas o que Jesus está colocando aqui, irmãos, é em primeiro lugar, é o reino. Em primeiro lugar, o reino. Irmãos, vamos nos preocupar com a salvação da nossa alma. Vamos desenvolver. A salvação foi dada de uma vez por todas. Mas a Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Aleluia.
Aquele moço, ele, em momento algum, ele pensou que ele ia morrer. Irmãos, um dia eu vim para a consagração aqui, 8 horas da manhã. A moça passou aqui na porta da igreja. Quando ela atravessou a pista aqui, 1 minuto que a gente viu. Uma moça, 20 anos, saiu no DFTV. O carro atropelou. Foi embora. Viveu 20 anos apenas nessa terra. Se ela estava preparada ou não, não sei. Isso pertence a Deus. Não conheci essa pessoa. Mas esse chamado de Deus é repentino. Então eu tenho que viver hoje como se fosse o último dia da minha vida e viver para o Senhor. Amém? Terceiro ponto. Jesus deu a opção de vida, irmãos, para todos. Mas não prometeu a vida após a sepultura a todos. Como, pastora? Ele disse: aquele que vai à igreja, ainda que esteja morto, aquele que dá o dízimo, ainda que esteja morto, aquele que acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, ainda que esteja morto, basta ser membro de uma igreja? Basta frequentar todos os cultos? Não, eu não perco o culto por nada. Eu vou na consagração, venho na quarta-feira, venho no culto de jovens e na escola bíblica dominical no domingo à noite. Ele diz: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crer, irmãos, é a resposta do homem com a mente e o coração, com a vida que Jesus nos dá. É uma resposta. Ele nos ofereceu vida. Eu creio nessa vida. E aí entra o meu viver diário. Isso é crer. Isso é testemunhar. Porque o crer também é testemunhar. Amém? E para concluir, eu já falei sobre isso. Quem crê em Cristo não teme a morte. Porque esse versículo 26 aqui, a interpretação dele no grego é o seguinte: aquele que crê em mim não morrerá eternamente, de nenhum modo morrerá espiritualmente. Porque ele sai desse corpo físico. Mas se ele crê em Jesus, ele tem a vida eterna. Agora, o que não crê, ele morre eternamente. Amém? Então, quem tem a fé salvadora em Jesus Cristo não tem medo de morrer. Quem tem uma fé salvadora, porque existem pessoas que têm uma fé, mas não é uma fé para salvação. É aquele que acredita que Deus é Deus, acredita que Ele é o Criador de todas as coisas, acredita que foi Ele que deixou essa palavra, mas essa fé não é suficiente para ele ter uma vida de relacionamento com o Senhor. Então não é uma fé salvadora. Então, o inferno é real. Como eu disse na pregação que eu fiz dessa palavra, é real e não é um bom lugar para ninguém passar a eternidade. Ele não foi feito para o homem. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para o ser humano. Deus não fez para nós. As pessoas têm a opção de ir ou não. Por quê? Porque não creem que Jesus é o Filho de Deus. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, terá vida, não morrerá espiritualmente. Então, o que é a morte para o cristão? Para concluir, é um traslado que nós passamos, feito pelos anjos. Lucas 16, 22 diz assim: veio a morrer o mendigo, aqui fala do rico e do mendigo, que os dois morreram. E no mendigo diz assim: veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, é um traslado. Você sai daqui, os anjos te conduzem. É uma mudança de endereço. Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou preparar lugar. Então, é uma mudança de endereço. E
é uma vida eterna na presença de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 8 diz assim: temos bom ânimo, mas desejamos estar ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. O texto que eu disse que Paulo falou está em Filipenses 1, 21, quando ele diz que para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por quê? Porque eu não estou apegada nas coisas desse mundo. É claro que as pessoas têm filhos, pensam nos filhos, mas eu estou falando a avareza. Foi o que Jesus mencionou aqui. Então, irmãos, a morte para o crente é uma partida para um lugar melhor. Você crê nisso? Amém? Então, duvidar do que a palavra de Deus diz é insultar a Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. E a fé, irmãos, ela sempre dá crédito à palavra. Amém? A fé se manifesta em nossas vidas pelo crédito e o valor que nós damos à palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Então, crer não é sentimento. Não estou sentindo nada. Alguém chorou no culto, alguém pulou, mas eu não senti nada, Deus não está presente. Você vive pela fé. Então, não necessariamente você tem que pular, tem que sentir. Porque você vive pela fé. Se você sentir algo da parte de Deus, glória a Jesus por isso. Se não, se alegre de qualquer maneira, porque Ele prometeu que estaria em nosso meio. Amém, queridos? Então, que nessa noite nós possamos crer no poder da ressurreição de Cristo Jesus. Por causa disso é que nós participamos da ceia. Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ninguém pôde deter o Filho de Deus naquele túmulo. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe nessa noite. E eu quero convidar os diáconos para virem aqui, nos ajudar a servir a ceia. E perguntar se tem alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou essa mudança de vida. Experimentar a ressurreição de Cristo é experimentar uma mudança de vida. É poder dizer, olha, eu não sabia, não tinha certeza da minha salvação, não sabia para onde eu iria na minha morte. Quando eu creio no poder da ressurreição, essas dúvidas não existem mais, porque nós recebemos a vida de Deus. Eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza e que deseja entregar a sua vida para Jesus. Jesus disse para aquela mulher que Ele amava Marta, Ele amava a sua irmã Maria e Ele amava Lázaro. E Ele disse, olha, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Eu estou vivo, mas espiritualmente a vida de Deus está dentro de você, você tem essa convicção? Eu já sou crente, mas você tem essa certeza dessa vida eterna? Você crê nessas palavras de Jesus? Ele está oferecendo a todos os dias, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Essa palavra é para você, para o seu coração hoje. Há alívio para a sua vida. Deus quer mudar a sua condição de criatura para filho de Deus. Ele quer te transportar de um reino para um reino de paz, um reino de alegria, um reino de gozo. Há alguém assim nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Então, amados, como não houve resposta, eu quero que você responda agora em oração ao Senhor. Se alguma dessas palavras que foram ditas nesse altar nessa noite tratou em alguma área da sua vida, se você que está aqui nessa noite percebe que alguma área da sua vida precisa ressuscitar, porque o espírito da morte andou trabalhando,
Fale com o Senhor, porque Ele está aqui. A obra é dele, o poder é dele, a glória é para ele. Se há algo que precisa ser mudado, vamos conversar com o Senhor, vamos pedir ajuda. E eu quero te dizer que o Espírito Santo traz uma palavra de encorajamento para você. Se em algum momento da sua vida você parou de crescer, você parou na sua caminhada, Jesus, Ele não desistiu de te fazer crescer. Há um poder liberado de ressurreição e Ele deseja te dar essa vitória. Então, responda ao Senhor nessa noite com oração. Prepare-se para esse momento de ceia. Se há algum conserto, faça esse conserto com o Senhor. Se é necessário fazer o conserto com alguém, faça esse conserto com alguém, para que nós possamos participar dignamente do corpo de Cristo, discernindo o corpo de Cristo. Amém, queridos? Então, enquanto os irmãos solam aqui nos instrumentos, nós vamos ter um tempo de oração. Fale com Deus agora. Fale com o Senhor. Ele está aqui para nos ouvir. Senhor Deus e Pai, é em nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite e nos arrependemos, Senhor, por toda a incredulidade, pela dureza do nosso coração, por toda a obstinação. Nos arrependemos, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos o Senhor em segundo plano. Nós nos arrependemos, Senhor, pelos julgamentos. Nós nos arrependemos, Senhor, quando falhamos como esposas, como esposos, como filhos, como servos. Nós nos arrependemos, Senhor, pela indiferença, pelos exageros. Nós queremos ser melhores. Nós queremos parecer como Jesus. E hoje, Senhor, nós te damos graças porque através da ceia nós nos alimentamos espiritualmente, o nosso espírito é fortalecido, é alimentado através da ceia, porque o Senhor se manifesta na comunhão, na obediência ao mandamento do Senhor de celebrarmos a ceia. E Senhor, faz a obra em nossas vidas, ajuda-nos a não temermos a morte. Ajuda-nos, Senhor, a considerarmos aquilo que o Senhor considera. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos na fé. Senhor, ajuda-nos a andarmos em amor. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos de Ti. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Senhor, perdoa-nos quando nós falhamos como pastores, como líderes, como servos, como evangelistas, quando falhamos no nosso ministério. Senhor, nessa noite nós queremos sair daqui com um propósito firme em nosso coração, de agradarmos mais ao Senhor. Sabemos que de nós mesmos, Senhor, nós não temos condições. Existem momentos de fraqueza, existem momentos em que falamos o que não devemos. E te pedimos, Senhor, que nessa noite, Senhor, mais uma vez, nos purifique com Teu sangue. Que mais uma vez o Senhor nos perdoe. Tua palavra diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado.
E agora, Senhor, nós nos expomos diante da Tua palavra, diante da Tua santidade e diante do poder da ressurreição. Para que esse poder opere, trazendo a vida de Cristo dentro de nós, Senhor. Deus, como igreja, nós queremos ser exemplo. Que as pessoas possam sentir-se bem em nosso meio. Que as pessoas possam receber da Tua presença, da Tua vida, da Tua alegria, através da Igreja Cristã Semear, através dos membros. Senhor, em nome de Jesus, que as virtudes cristãs que o Senhor revelou em Tua palavra sejam vividas em nós, não por palavras, Senhor, porque o Senhor nos ensina que nós devemos ser praticantes da Tua palavra, não somente ouvintes. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa encontrar lugar em nosso coração. Eu te peço isso para a minha vida. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso desesperadamente de Ti. Eu preciso da Tua unção. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso da Tua graça que já é disponível. Eu preciso, Senhor, abrir os meus olhos espirituais para as coisas espirituais. Senhor, não me deixe viver no nível deste mundo, como este homem que o Senhor deu exemplo na palavra. Um homem insensato. Um homem que não estava preocupado com a sua vida espiritual. Senhor, em nome de Jesus, que hoje essa palavra seja como um espelho para mim, para a minha vida. Que eu possa me enxergar no espelho que é a Tua palavra. E não me esquecer quando eu sair desse lugar. Em nome de Jesus. Traz um quebrantamento para a igreja, traz um avivamento. Senhor, que nesta ceia Tu estejas ministrando cura. Que o Senhor esteja ministrando renovo. Que nesta ceia nós possamos, Senhor, ministrar uns aos outros o amor de Cristo. Uma palavra de amor aos irmãos. Que nós possamos considerar os irmãos, Senhor, em alta estima. Deus, em nome de Cristo Jesus, que nós possamos, líderes desta igreja, tomarem a bacia e a toalha para lavar os pés uns dos outros. Senhor, que nós possamos entender a essência da Tua palavra, do Evangelho, do cristianismo. Que nós não venhamos, Senhor, a negociar a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E libera nessa noite poder de ressurreição. Poder de ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Aquele que crê em mim, aquele que vive a vida cristã, aquele que considera o autor da vida, ainda que esteja morto, viverá. Nós recebemos a Tua vida, Senhor. Nós recebemos a Tua vida, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus, queridos. Amém. Vamos.